Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso vídeo sobre Fidu, negar. E esse segundo vídeo, ele vai falar sobre a importância do Ipin Ayamó. O que é Ipin Ayamó? Sobre a importância do propósito de destino. E o que é esse propósito de destino? É justamente aquela pactuação severa que a gente assumiu como compromisso de jornada anterior ao nosso encarne. Exatamente, antes da gente encarnar, a gente ajoelhou e recebeu uma parcela inalterável de destino e também recebemos uma parcela que a gente poderia ter dentro de fatores, probabilidades, dentro de possibilidades a nível de destino. Esses processos são Akulem Ayamó e Akulemba Ayamó, respectivamente. Então, quando nós pactuamos o nosso Ayamó, o nosso destino, nós assumimos um compromisso que não é apenas nosso, pessoal, mas assumimos um compromisso com várias e várias consciências. Consciências as quais estão no núcleo familiar, chamado de Impori, consciências as quais estão nas nossas colônias espirituais, parcerias, grupos espirituais na condição de Egbel Orum, e consciências as quais, obviamente, estão na composição da nossa Egbé Aie, que é a família, a sociedade profissional, enfim, o grupo que nós vamos nos relacionar aqui na Terra. Então, nós temos compromissos mútuos e múltiplos com várias consciências. E aí vem esse conceito chamado Fidu, em que, quando chegamos aqui, nós negamos, e negamos, e negamos, e negamos. Ah, mas Ifá, a gente encarna e esquece tudo, realmente, a gente encarna e esquece tudo. Mas não se esqueçam que existe uma bússolazinha interna que está sempre chamando a atenção de vocês para algum compromisso muito genuíno e que vocês precisam respeitar essa bússola para iniciar uma busca que, durante essa caminhada de buscar, as explicações vão se esclarecendo, vão se fazendo e vão se perfazendo em compreensão. Ou seja, aquele sentimento incômodo que fala que a gente tem que seguir por aquela direção, por aquela direção, por aquela direção, em algum momento vai se transformar numa resposta. E a gente não pode negar isso. Eu sabia que eu precisava me iniciar. Eu sabia que eu precisava buscar o orixá. Eu não conhecia Ifá, mas eu sabia que eu tinha algo nesse caminho. Eu não me neguei. Cheguei até Ifá. Eu sabia que eu tinha que buscar algo além daquilo que eu estava vivendo em orixá. Cheguei até Ifá. E dentro do meu Ifá eu sabia que eu tinha que buscar por respostas que são apenas minhas. Aí foi onde eu comecei a construir o meu Ifá. Então perceba que o caminho, ele não é um roteiro, ele não é um mapa em si. Mas quando você se permite a viver cada etapa daquilo que você tem como um sentimento genuíno, as respostas vêm. O processo de compreensão, ele se faz. O perigo está quando a gente passa a ignorar isso e passa com isso a dizer não. Esse sentimento eu não me permito mais. Esse caminho eu não sigo mais. Enquanto esse sentimento, ele não vem como um desejo qualquer. São sentimentos que vêm
dentro de uma vontade superior, dentro de uma manifestação da tua essência, num lugar mais profundo, dentro de uma relação com a tua ética consciencial, num lugar mais profundo. Eu não estou falando de qualquer desejo, não estou falando de qualquer vontade, mas eu estou falando com aqueles sentimentos mais genuínos que mexem com a gente e que mexem num lugar muito profundo e inexplicável, que não vai adiantar a gente buscar respostas aleatórias em qualquer outra consciência, porque é um caminho muito pessoal, é um caminho muito nosso, é um caminho muito único que respeita a nossa unicidade, a nossa singularidade de ser e existir. Então precisamos entender como esse ato de negar algo nos compromete a nível de jornada. Negar algo nos compromete a nível de embargos à consciência. Por que embargos à consciência? Porque deixamos de viver dentro daquela justa medida que se voltaria para nós como lições em aprendizados. E essas lições em aprendizados aconteceriam no único lugar mais justo e necessário, a nossa essência. É simples assim. Então nós podemos e devemos entender Fidu como essa contrariedade que nós assumimos com o nosso Ipin Ayamo, com o nosso propósito de destino. Uma vez que nós temos uma memória ancestral e podemos conversar com o Exu para abrir o nosso Adkiori, abrir a nossa memória ancestral, abrir a nossa relação consciencial, nós podemos movimentar Exu, movimentar Egungun, acessar Ifá através do oráculo, nós podemos consultar com os guias que estão presentes na espiritualidade superior. Nós temos vários caminhos, nós temos o caminho do Ojuirã Ifá, dos sonhos que vêm para nos orientar, para nos instruir. Então nós temos vários recursos aqui para nos tirar da cegueira. E esses vários recursos, eles tocam e dialogam profundamente com esses sentimentos, quando eles são bem comunicados, quando eles realmente conversam com o nosso Inu, com o nosso eu. E ali a gente sabe que recebeu uma mensagem que é coerente, que é verdadeira. A gente sente isso. Quando a gente recebe, se depara com algo que é verdadeiro, a gente sente isso. O problema é quando essa verdade nos compromete. Quando essa verdade se torna inconveniente. Aí nós temos esse campo chamado Fidu, o qual a gente, obviamente, vai estar sempre dizendo não ao nosso próprio chamado. Então, esse segundo vídeo era para esclarecer exatamente esse ponto, como nós sabotamos o nosso Ipin Ayamo, o nosso propósito de destino. Então, se você agradou, se você recebeu essa informação e essa informação lhe tocou a nível de essência, compartilhe e vamos disseminar a prosperidade. Um grande axé a todos. Axé o